onde nós precisamos ter essa certeza que o Kids da igreja ele é tão importante quanto o culto, quanto o grupo familiar, quanto a oração, quanto o ministério profético e assim por diante. E ele é muito importante, porque dali saem os futuros pastores, os mestres, os profetas, quem sabe dali sai o governador, um presidente. Então é muito importante essa base. E às vezes nós olhamos assim para o Kids meio balançado, mas a gente precisa assim incentivar o Kids, para que lá na frente eles não dêem assim o balão que a gente deu. Eu pelo menos, não sei você. Amém? Queridos, hoje quero conversar um pouco com vocês sobre a palavra se fez carne. Em João 1,14, queridos, ele enfatiza ali a ideia de que a palavra que estava com Deus e era Deus se tornou um ser humano, assumindo a forma e a experiência da humanidade. Queridos, ali a palavra era Deus, amém? E ele se torna homem. Para quê? Para que ele se tornou um homem? Não adianta vocês ficarem olhando com essa cara de assustado assim. Quer dizer, ele se torna homem para poder passar tudo o que nós passamos. Para mim isso. Hoje eu estava lendo e o Espírito Santo falou assim para mim, ó. Foi se formado carne para passar as experiências na terra, para você não falar que você não consegue passar pelas suas dificuldades. Jesus passou por dificuldades, sim ou não? Foi perseguido, sim ou não? E às vezes nós passamos por uma dificuldade, não somos perseguidos, e nós falamos que nós não conseguimos. E ele ministrou isso no meu coração, e ele fala assim: mandei meu filho para salvar a humanidade, e para passar por todas as experiências lá na terra, e para falar para você que tem como. Existe como passar por isso. João 1,14 fala assim, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Queridos, a encarnação, ela mostra a proximidade e o amor de Deus com a humanidade. Sim ou não? Quando Jesus se transforma em uma figura humana, o que Deus estava querendo falar assim? Estou mostrando do meu amor por você. Estou mostrando o quanto eu te amo. Por quê? Porque se não nasce Jesus, o que seria de nós? Com quem nós estaríamos? Deus é justo, sim ou não? O que acontece? Ele cria Jesus para morrer por nós, para ele tomar de novo o controle da terra. Porque o controle estava na mão de quem? Quando Adão e Eva, eles pecam, no pecar Adão e Eva, eles entregam o controle para o diabo. Quando eles entregam o controle para o diabo, Deus podia chegar e falar assim: me dá aqui que isso é meu? Sim ou não? Poderia. Mas ele é justo. E o que aconteceu foi entregue isso. E quando é entregue isso, ele não ia chegar e falar assim: me dá aqui que é meu. E aí ele começou a planejar. Precisamos tomar esse controle de novo. Vamos planejar. Deus vem, fala com Maria, tem um filho, e eles começam a fazer injustiça com Jesus. Sim ou não? Nessa injustiça com Jesus, Deus fala: agora deu. Porque eles mataram um inocente. Quando eles matam um inocente, ele pega de novo esse controle. E olha só que interessante.
Ele pega esse controle e chama eu, e chama você e faz o quê? Pega aqui de novo. E às vezes nós ficamos pulando de galho em galho. Às vezes eu estou com o controle, às vezes eu entrego para o diabo. Às vezes eu pego o controle de novo, e às vezes eu entrego para o diabo. Olha a confiança que Deus teve em nós. Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você, para poder retomar o controle da terra. E entrega de novo em nossas mãos. E às vezes nós ficamos brincando de ping-pong com esse controle. Entrego para o diabo, pego de novo. Entrego para o diabo, pego de novo. Em João 3,16, o versículo bem conhecido. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não apenas falou, queridos, sobre Deus, mas viveu entre nós, trazendo uma nova compreensão de quem é Deus. Sim ou não? Quem já assistiu aquele filme da cabana? Todos já assistiram? Ali tem uma cena bem interessante. Quem se passa por Deus ali, na cena do filme? Uma mulher, né? Uma senhora. E quando o rapaz chega e olha, que ela fala, eu sou Deus, o que ele faz? Você? Ele se assusta, não se assusta? Por quê? Porque ele acha assim, é um homem barbudo. Sim ou não? Se fosse até ela olhar para mim, um pouco de barba. Mas o que acontece? Ele habita onde? Em nós. Quem reflete a luz do Senhor? Nós. Por que aquele rapaz se assusta? Porque ele não conhecia. Ele não conhecia. E Jesus, ele traz uma nova compreensão de quem é Deus. Um Deus amoroso, bondoso, livrou nós da morte. E às vezes eu não consigo enxergar isso em Deus. Principalmente quando eu sou magoado com meu pai. Porque se eu perguntar para você assim, quem é Deus para você? Figura, quem é Deus? Você vai falar o quê? Pai, sim ou não? Deus é pai. Quando eu tento me relacionar com Deus, eu tenho a figura paterna. E como eu tenho a figura paterna, eu não me relaciono com Deus. E toda vez eu vou falar em Jesus. Toda vez que for sair da minha boca, eu falo Jesus. Dificilmente eu vou falar Deus, porque Deus ele nos revela uma figura paterna. E nisso eu não deixo Deus entrar para curar o meu coração. Sim ou não? Por conta dessa figura. E Jesus ele traz uma nova compreensão de quem é Deus. Ele se mostra na terra para nós. Olha o que Efésios 1, do 4 ao 5 nos fala. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Quem que Jesus, essa nova compreensão que Jesus traz de Deus para nós, o que é para nós entender? Que nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Olha o que Efésios fala. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito e a sua vontade. Jesus ele vem e fala assim, vou salvar todos os meus irmãos.
Vou salvar essa galera aí. E assim, eu pelo menos falando por mim, eu sabia que eu não merecia tudo isso. Todas as vezes que eu neguei Jesus, todas as vezes que eu andei fora dos caminhos dele, você acha que eu olhando assim para que eu passei, por tudo que eu passei, falar assim, Deus me ama, Deus deu seu único filho por mim, Ele veio em carne para nos mostrar quem Deus é. Ele veio em carne para nos mostrar o que Deus queria fazer conosco. Deus destrói tudo e faz um novo começo. Sim ou não? Ele destrói tudo e faz um novo começo. E mesmo assim, eu não consigo olhar para quem Deus é. Quantas e quantas vezes eu passei por isso? De não olhar para quem Deus é. O que Deus fez. O que Deus faz. O que Deus vai fazer. E a escolha de Deus em se tornar homem revela seu profundo amor, compaixão pela humanidade. E Ele quis experimentar as nossas dores, alegrias e desafios. Ele queria isso. Sabe, a vez assim que eu estava chorando, assim, porque às vezes não tinha muita coisa assim para colocar em casa. Ontem eu estava assistindo uma série ali do The Chosen, um dos discípulos chega nele e fala assim, só vai ter mais uma refeição. E daí, acabou. Aquilo me fez lembrar do dia que eu conversava com a minha esposa sobre isso. E ela falou que a gente só tinha a mistura para o outro dia. E aquilo ali me fez lembrar que Jesus, ele não parou ali. Jesus, ele não ficou parado ali falando assim, Deus, manda aí. Manda aí porque nós estamos precisando. Ele olhou para o discípulo e falou assim, vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. E quantas vezes nós, em vez de nós seguirmos a nossa viagem, nós paramos. Nós ficamos parados. Porque ficamos esperando assim cair do céu. Esperamos cair o maná. Sim ou não? Só que o maná, queridos, era para o povo do deserto. Era para aquele tempo em específico. Você já atravessou o deserto? Sim ou não? Se você já atravessou o deserto e continua pedindo maná, cuidado. O maná é para tempos específicos. Foi para o tempo específico. Outra coisa. Deus, ele não mandou os seus discípulos ali guardar a comida enquanto ele estava junto com os discípulos. Principalmente quando estava acabando a comida. Ele não falou assim, reduza a comida. E foi a mesma coisa no deserto. Ele não falou para o povo, guarde o maná. Ele falou, eu vou mandar o maná. Ele não falou, guarde. E às vezes o nosso bolso está cheio de maná. Para querer garantir o amanhã. Para querer garantir lá na frente. Onde nós devemos confiar no Senhor, porque o maná é para agora. Não é para comer amanhã. Isaías 5, do 3 ao 5. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si.
e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fossemos restaurados e recebeu açoites para que fossemos curados. Acho que foi mudada a versão. Queridos, preste atenção nessa passagem de Isaías. Ele foi desprezado. Sim ou não? Ele veio ao mundo, teve em carne, para nos salvar. E tudo isso ele passou. Tudo. E ele foi desprezado. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando você entra na porta da igreja, vem pelos corredores da igreja, e talvez alguém não te dê a mão, não te dê uma boa noite, o que acontece? Talvez você já fique brabo, talvez você já vire a cara, talvez você já fale, nessa igreja eu não entro mais. Ah, o pastor não me cumprimentou, eu não venho mais. Ah, mas o meu melhor amigo lá nem me olhou. Cristo Jesus foi desprezado. E ninguém se importou com isso. Ninguém se importou com isso. E sabe o que acontece ainda pior? Talvez nos dias de hoje ainda nós não se importamos com isso. Nós não se importamos que ele veio em carne, que Deus deu o seu Filho único. Nós se importamos, sabe com o quê? Com o que Deus tem para nos abençoar, com as bênçãos, com as coisas que Deus tem para nós. Mas às vezes nós esquecemos. Nós nos esquecemos que ele morreu nessa cruz. Que ele foi crucificado. E foram as nossas enfermidades. Por isso que nós declaramos hoje, queridos, que não tem enfermidade maior que o nome de Jesus. Ele levou isso na cruz, sim ou não? Então, nós não podemos aceitar isso. As nossas enfermidades foram levadas, sim ou não? Sabe quando talvez você tenha uma dor de cabeça? Não estou falando assim, queridos, que a gente então não deve ir em médico, a gente não deve se cuidar, a gente não deve... Não, não é isso. Porque Deus, ele também fez o médico. Amém? Então a gente também precisa olhar para esse lado. Mas sabe quando você tem assim aquela dorzinha de cabeça, aquela dorzinha de barriga? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Dipirona na dor, Dorflex, chá de hortelã, chá... Sim ou não? Ele não levou sobre si as nossas dores? Jesus, em nome de Jesus, eu declaro curado essa dor de barriga. Eu declaro curado essa dor de cabeça. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Queridos, aqui eu quero conversar um pouco com a liderança. E você que está caminhando assim para ser um líder, porque todos aqui estão, só para avisar vocês. Quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Ele foi ferido por nossa rebeldia. Sabe aquele teu liderado rebelde? Sim ou não? Eu fui rebelde, queridos. Sabe? Jesus foi ferido pela rebeldia nossa. Então nós precisamos baixar a nossa guarda,
olhar com os olhos de Jesus e falar assim, está tudo certo. Um dia o Espírito Santo vai constranger ele ou ela. Mas o que nós não podemos fazer é encontrar um amigo e ficar tipo o Muttley. Porque ele não é isso, porque ele não faz isso, porque ele também não faz aquilo, porque... Amém, irmãos? Pela rebeldia nossa, Jesus foi ferido. Minha e tua. Nós sem Jesus valemos alguma coisa? Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele foi esmagado. Tem alguém sendo esmagado aí? Sim ou não? Se você estiver sendo esmagado, bem-vindo ao time. E está tudo certo. Sofreu o castigo para que fossemos restaurados. Talvez você esteja sofrendo por quem você está cuidando. Mas coloque isso no teu coração, que o teu sofrimento para cuidar de uma pessoa vai virar a restauração da vida dela. Não interessa o que seja, vai virar a restauração da vida dela. Recebeu açoites para que nós fosse curado. Teu liderado aí está deixando você ser chicoteado? Sim ou não? Se está acontecendo isso, é porque ele precisa ser curado. E você precisa sim defender ele. Você precisa sim estar com ele. Você precisa sim escutar ele. Queridos, quando eu li isso, para mim foi um tapa na cara. Porque quando nós estávamos ali com os jovens, o que acontecia? Eu era um Muttley no começo. Quem estava com nós sabia. Não, porque não adianta, porque não adianta. Daí vinha lá a minha pastora e falava, calma, não é assim, calma. Vocês entendem que não é conforme nós queremos as coisas. É o que está escrito, é o manual nosso. Queridos, e Jesus ele nos trouxe ainda além o acesso a Deus. Com a encarnação temos um mediador que entende nossas lutas e pode nos ajudar. Olha o que João 14:6 nos fala. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém pode ir a Deus senão por Jesus. Por quê? Porque ele serviu, queridos, de intermediador. E assim, ele serviu de intermediador. Nós somos o que de Jesus? O quê? Não escutei ainda. O que nós somos de Jesus? Irmãos, sim ou não? Se nós fomos adotados por Deus, nós somos irmãos. E se com Jesus ele intermedia as coisas com Deus, nós não podemos buscar o nosso irmão? E intermediar as coisas para ele? Sim ou não? Ao invés de nós se reunirmos talvez numa roda, falar mal de um, falar mal de outro, nós podemos se reunir numa roda e orar por eles. E falar assim, eu vou buscar eles. Porque assim como Jesus fez, tinha gente boa que andava com Jesus?
Andava só e certinho com Jesus? Então por que com a gente quer que ande só os certinhos? Por que com a gente quer que ande só os perfeitos? Por que com nós queremos andar só com o povo da igreja? Só com a galera em volta de nós, porque nos faz bem isso. Você andaria hoje com um cobrador de impostos? Você andaria hoje com um Simão da vida? Sim ou não? Talvez esteja um cobrador de impostos dentro de nós. Talvez esteja um Simão dentro de nós. Porque às vezes eu olho para a minha umbigolândia e não olho para o que acontece à minha volta. E nós queremos, infelizmente, andar só com os perfeitos, aos nossos olhos. Queridos, a vida de Jesus, ela serve de exemplo de como viver em relacionamento e comunhão com Deus. Sabe o que me chama mais atenção, assim, na passagem de Jesus, assistindo tudo o que a gente está assistindo ali? O que me chama mais atenção? Toda hora, Jesus estava conectado com Deus. Toda hora. Ele ensinava as pessoas. Quando ele terminava de ensinar, ele não saía correndo comer uma pizza. Ele não saía correndo dizendo que precisamos comer agora. Ele saía e dizia: eu preciso falar com meu pai. Eu não estou falando para você que sair de um culto, queridos, e comer uma pizza é errado. Quem sabe você pode até nos chamar, né? O que eu estou querendo dizer é que tudo que ele fazia, ele conversava com o pai. Tudo. Tudo que ele ia fazendo, ele falava com o Senhor. E como que é os irmãos dele? Será que tudo que nós fazemos, nós falamos com o Senhor? Tudo que eu faço, eu coloco para o Senhor. Senhor, hoje eu preciso ir lá comprar um pão. Vou colocar isso para o Senhor. Vou lá no mercado e eu vou colocar isso para o Senhor. A vida de Jesus é um exemplo de relacionamento e comunhão. E Ele nos dá como irmão. E Ele nos ensina como fazer. E o que nós temos feito? Nessa vinda de Jesus, queridos, também nos traz uma transformação pessoal. Com a encarnação, Ele impactou nossas vidas. Sim ou não? E Ele continua impactando. Desde os tempos lá atrás. Olha o que Gálatas 4, do 4 ao 7 nos fala. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Deixa eu te dar uma notícia. Você não é escravo. Você é filho. Sabe, todo aquele medo que você tem, aquela angústia que você tem, as coisas que te atormentam durante a semana, você não é escravo disso.
Você não é escravo disso. Nem um pouco. Sabe, queridos, às vezes nós temos que tomar cuidado no nosso falar. Mas por quê? Sabe aquele negócio que você fala assim: ah, mas eu tenho medo de ficar no escuro? Tem alguém aqui que tem medo de ficar no escuro? Toda vez que você fala assim, eu tenho medo de ficar no escuro. Um exemplo. Toda vez que você ficar no escuro, você vai ter medo. Quando eu trabalhava na entrega ali dos laticínios ali, eu tinha que sair de casa 3 horas da manhã. E eu subia ali na estrada de São Luís, ali, quem sabe ali São Luís, nós passava passava o colégio e atravessava as pistas ali por trás da igreja. Nós atravessava ali. E ali era um mato assim, que dormia gente ali, os andarilhos dormiam tudo ali. E eu tinha que passar. Não tinha como. Eu precisava pegar o caminhão no ponto de ônibus, lá em cima, do outro lado do viaduto. E ali eu precisava passar. 3:30. Kleber também pegou essa época de medo. E nós tínhamos que passar ali, queridos. Quando foi um certo dia, e eu já ia, né, daquele jeito, pensando comigo, se der qualquer coisa, eu já aviso que eu não vou trabalhar. Eu volto embora. Eu chego ali, tinha um homem deitado. Só que olha só a minha cabeça. Na minha cabeça estava o quê? Eu declarando ali que eu tinha medo. Porque eu ia totalmente com medo. E aquele homem senta quando eu estou passando. O que vocês acham que eu fiz? Virei em perna para trás. E na minha cabeça assim, eu preciso ir trabalhar, então o que eu vou fazer? Eu vou passar por baixo do túnel. Quem conhece ali o túnel de São Luís, eu precisava daí passar por baixo do túnel para mim passar a BR. Quando eu chego no final do túnel, queridos, tava vindo outro de lá, na outra boca do túnel, e eu acho que aquele estava com mais medo que eu. Porque quando ele foi entrando na boca do túnel, ele gritou. E eu não ia esperar para ver quem estava gritando, né? Lógico. Voltei para trás correndo, saí ali onde é a entrada do São Luís, passei as BR e cheguei do outro lado. Nesse tempo já tinha quase 1 hora que o caminhão estava me esperando lá. E aí eu pensei comigo, eu preciso ir trabalhar. Então assim, sem nada de Jesus assim no coração. Pensei comigo, eu vou começar a passar ali. Vou começar a passar ali. Só que não lá por cima, vou começar a passar no viaduto. Porque ali no viaduto talvez seja um pouco menos perigoso. E se eu ver alguém, eu posso voltar e passar pela BR. E eu comecei a decidir. Não, eu vou passar pelo túnel. Eu não via mais nada. Não via, nem a gente tá com medo, né? Qualquer coisinha que se mexe, você já tá ligado, né? E eu comecei a não ver mais nada das coisas ali. E foram tempos, que aí até depois eu vim aqui na colônia para pegar o caminhão. Mas o que acontece? Eu estava sendo escravo do medo. E qualquer coisa que acontecesse, por mais que aquele homem não tivesse nem sentado, se ele se virasse, de repente, para arrumar a coberta dele, que ele estava dormindo, eu já tinha corrido. E talvez ele se assustou comigo também e sentou. E eu poderia ter conversado com ele. Mas eu estava escravo do medo. E ali eu comecei a entender, falei, cara, depois daquele dia nunca mais eu vi nada. Só que aí o
o ego do homem, né, o que acontece? Sobe lá em cima, né? Não, agora sou homem, preciso passar ali. Tenho que passar ali. Então só que aí a gente age da maneira errada, né? Porque a gente quer se passar assim como um homem, o bom, que não vai ter medo, que não vai temer as coisas, mas onde na verdade é o nosso orgulho que está gritando. O nosso orgulho está gritando, está berrando. Isso mesmo, é assim mesmo. Aonde, se eu entendo que eu sou filho de Deus, essas coisas não me escravizam mais. E por onde eu passar, eu resplandeço a glória do Senhor. Eu quero declarar assim essa noite sobre a igreja, que vocês não são escravos, vocês são filhos, e por onde vocês passar, vai resplandecer da glória do Senhor. Pessoas vão olhar assim para vocês, para nós. Pessoas vão olhar e vão querer o que nós temos. O que nós temos dentro de nós. Eu quero declarar que rios de águas vivas vão fluir de dentro de nós, para alcançar pessoas onde as pessoas estão escravizadas. E com isso ainda Deus fala para nós ir e falar aos outros sobre o seu amor. O que Ele fez por nós, Marcos 16, 15 ao 20. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e beberão algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu, sentou-se à direita de Deus, e os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando com muitos sinais. Queridos, quando Jesus ele se transforma em carne, Ele nos transforma também. Amém? E quando Ele sobe, queridos, antes dele subir, Ele declara que no nome dEle nós vamos expulsar demônios, falar em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Essa declaração é para mim e para você. Basta nós crermos. Basta nós crermos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem recusar a crer será condenado. E o crer está em que nós vamos orar, pessoas serão curadas. Nós vamos orar, pessoas serão libertas. Nós vamos orar, pessoas vão falar em novas línguas. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter fé nisso, se agarrar nisso. E falar: ei, eu posso fazer coisas infinitamente mais do que foi feito. Sim ou não? Queridos, e ainda nós temos a expectativa de glória. O versículo também fala da glória de Jesus, que é a glória do único Filho do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. Assim, a palavra de Deus se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória. Nós vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Queridos, isso nos lembra a importância de olhar para Jesus como o nosso modelo.
porque nós temos essa expectativa da glória. Quem precisa ser o nosso modelo? Os influencers que estão por aí? Os caras que estão colocando tudo nas redes sociais, os caras que estão colocando tudo na televisão. Compre um gel que você vai emagrecer. É isso que nós temos que seguir? Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso Salvador. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Ele é o nosso modelo. Jesus é o modelo a ser seguido. E todas as coisas é por Ele. Todas as coisas é por Ele e para Ele. Não por nós. Não é para mim. Não é para a pastora, não é para os líderes, não é para Shalom. É para o Senhor. Nós vivemos aqui para o Senhor. E quando nós entendemos isso, a nossa mentalidade vira e se conecta igual Jesus se conectava com Deus. Nós fazemos coisas infinitamente mais. Não importa a situação que a gente esteja passando. Jesus veio e passou por isso. Veio e passou por isso. E vai falar assim: você também consegue. Você pode passar por isso tranquilo. Eu sei o que é. Precisamos colocar isso no nosso coração. E tudo que nós passamos, Ele sabe como que é. Ele é o nosso modelo. E Ele é o nosso Salvador. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém?